Meus irmãos, então se Deus ele é tão perfeito, por que que Deus falhou no seu plano? Dá uma olhadinha no que esse ateu aqui vai falar, eu já tenho algo para comentar a respeito. Qual é o pai que se esconde Calma aí, do seu vamos fazer o filho? seguinte, vamos problematizar a questão. Ah, Se Deus ele é perfeito, ele existe, por qual motivo ele falhou no seu plano? Por exemplo, o plano de Deus era fazer com que Adão e Eva vivessem para sempre no paraíso. Né? Eu acho que todo mundo concorda aqui com isso, não é isso? Não sei. Você não concorda com isso? Não sei. me Concorda, conta aí padre? que ele fez Adão e Eva. Se o plano de Deus não era que Adão e Eva vivesse para sempre de forma perfeita no paraíso, isso aqui, claro, não estou considerando a mitologia, mito de Adapa, né, as transsignificações, estou considerando que é literal, porque em Jesus Cristo tem genealogia até Adão, né? Então vamos considerar que é literalidade do que se diz e o pecado original teria vindo do Adão. Então Deus, nesse caso, ele é um Deus que ele falha desde sempre com o seu plano. Como é que pode um ser perfeito e onisciente falhar? O plano dele era que Adão e Eva vivessem eternamente no paraíso. Isso falhou. O plano dele era que o dilúvio, né, restaurasse a humanidade. Falhou. Peraí. O plano de Deus era que Adão e Eva vivessem eternamente no paraíso. Certo. Então Deus ele falhou. Segundo ele, Deus falhou realmente? Na própria frase dele ali ele já dá a resposta. Como é que pode um Deus perfeito e onisciente? Meu Deus. Deus ele falhou mesmo sendo onisciente. É isso? Claro que não, meu amigo. Olha o que a Bíblia fala. Olha o que a Bíblia fala no próprio Gênesis. Se Deus ele tivesse falhado com o ser humano na queda do homem ali, o plano de Deus foi por água abaixo. Deus, ele já não teria um plano de redenção arquitetado para o homem. Mostra aí que Deus falhou com o homem? Não. Mostra que o homem falhou com Deus. Mas mesmo assim, Deus já tinha um plano de redenção preparado para o homem. Eu te pergunto, Deus então ele falhou? Olhando dessa visão bíblica? Não falhou, meu amigo. Pera aí, vamos ver o que ele continua falando aí. O plano dele era destruir Sodoma e Gomorra e aí você acabaria com o pecado das cidades pecadoras. Falhou, né? Pera aí. Quando que a Bíblia disse que o plano de Deus era destruir a cidade de Sodoma e Gomorra para acabar com as cidades pecadoras? Iria acabar com as cidades pecadoras se Deus destruísse Sodoma e Gomorra? Não, porque o pecado ele não está condicionado a um local geográfico, não está localizado em uma cidade, não, o pecado está na raça humana, meu filho. Então, a Bíblia em momento algum fala que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, para acabar com as cidades pecadoras, não. Deus destruiu porque o pecado daquela cidade já cheirava mal às suas narinas. O pecado daquela cidade estava numa situação tão extrema que Deus ele não teve outra alternativa a não ser destruir aquela cidade. Mas não que Deus destruiu para acabar com as cidades pecadoras, porque o pecado ainda continuava impregnado no homem. Vamos ver o que ele diz aí. O plano dele era matar o próprio filho para acabar com o pecado. O pecado, teoricamente, na religião ainda existe. Você ainda tem que ser batizado, né, para expiar o pecado. Os próprios apóstolos ainda faziam sacrifícios após a morte de Jesus e cumpriam o mandamento da lei. Então, é um Deus que só falha. Então, na prática, como que você pode acreditar e confiar num Deus que só falhou desde o início do mito ao qual ele deveria ser o único que triunfa? Não, o rapaz ali do podcast falou exatamente isso. Você que acha que ele falhou. Para você, foi um fracasso de Deus a queda do homem no jardim. Não, foi um fracasso do homem, porque Deus ele já tinha um plano de redenção. Você vai mais longe falando até mesmo que foi um fracasso de Deus o filho dele ter morrido na cruz do Calvário. Novamente, quem deu Jesus para que ele viesse e morresse na cruz do Calvário? Foi o homem que deu para Deus ou Deus que deu para o homem? Novamente, quem falhou com Deus foi os homens e não Deus que falhou com o homem. Então aqui a lógica é muito simples. Você tira a culpa de quem realmente é
da humanidade, do ser humano que tem a sua natureza pecaminosa, inclinada para o mal, e você atribui para Deus, ó, Deus, o Senhor é o culpado de tudo isso aí. Por quê? Porque o Senhor me fez. Olha só. Então Deus ele é o culpado por dar a você um livre direito de escolha? Deus ele é culpado por te amar de uma tal maneira ao ponto de dar o filho dele para morrer por você? Deus ele é culpado? Deus falhou então, né? Não fomos nós que falhamos com Deus. Poxa, cara, que incoerência. Então assim, irmãos, fica muito claro. Quem falhou com Deus fomos nós. Não foi Deus que falhou conosco. Mas mesmo nós falhando com Ele, Ele nos demonstra o seu infinito amor, mandando o seu Filho unigênito, Cristo Jesus, para morrer por nós. Pera aí, vamos dar uma olhadinha na continuação desse vídeo aí. Você que acha que ele falhou. Essa é a nossa angústia, viu, padre? No mito ele de falha. verdade. Estou confessando para o senhor que assim, eu estou demonstrando para o senhor meu coração, revelando através do meu olhar a minha sinceridade, certo? Não é raiva de Deus, não. Talvez, se exista, mande um recado para ele e diga que ele está omisso com a gente. Nós estamos jogados e ralados, jogados às traças, sabe? Deteriorados, cansados, deprimidos, ansiosos. E ele não está passando por isso, não. Ele está bem, não está? Ele está ótimo, ele é perfeito. Ele vive num céu de luzes, sabe? Não passa fome, ele não passa necessidade, ele não passa frio, ele não tem dor. Então, para nós, tanto faz para ele. E esse céu que ele promete que vai vir... Ah, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas quem está o nosso na reta é o nosso, da humanidade, não é o dele. Nas suas próximas orações, padre, sem ironia, já que vocês falam com Deus, peça para Deus resolver essa questão humana o mais rápido que ele puder. Porque omissão é um crime. Deus ele está cometendo crime. Porque na nossa justiça a omissão é um crime. Tá, vamos lá. A Bíblia fala que a nossa justiça, meu amigo, é trapo de imundícia. Tá? Então quem é o homem para olhar para Deus e querer colocar Deus no banco dos réus? Quem é o homem para querer julgar a Deus como um criminoso? Poxa vida, olha o nosso estado. Quem que comete as maiores barbaridades? É o homem. Ah, mas Deus ele pode acabar com tudo isso. E vai, no tempo oportuno. Cristo virá novamente, irmãos. E o pecado será extinguido da raça humana de uma vez por todas. Mas com essa atitude nossa de querermos colocar Deus no banco dos réus, novamente, tirando a responsabilidade que é nossa e atribuindo a Deus, poxa vida, vamos ver o que ele fala ali. Ele está cometendo um crime na nossa justiça. Está sendo pior do que o pior ser humano que se possa imaginar. Talvez seja isso. Que não, talvez os padres... Inclusive os seres imaginários. Se você parar a pensar, quem é o maior vilão da Bíblia? Eu respondo quem é o maior vilão da Bíblia. Nós. O homem é o maior vilão da Bíblia. Mas você vai querer dizer que é Deus, né? Quer ver? Dá uma olhada aí. Quem é o maior vilão da Bíblia? Diabo. Não. É o próprio Fala alguma coisa que o diabo fez na Bíblia. Verdade. Que seja pior ou igual Deus tenha feito, cara. Até se você pegar o texto de Jó, quem comete as atrocidades com Jó é o próprio Deus. O próprio Deus. Então, assim, a gente precisa entender que esse livro... Não... Mas é engraçado que o próprio Jó ele fala, né? Que tudo aquilo que Deus tirou foi o próprio Deus que deu. Se nem aquele que sofreu as atrocidades ali, que foi Jó, atribuiu culpa a Deus, aí nós podemos, né? Podemos atribuir tudo a Deus. Tá bom, vamos lá. Tem mais significado para nós. Não que nós tenhamos raiva do livro, não. Ele já teve importância. É o maior livro de ateísmo que existe, né, cara? É o maior livro. Assim, o livro teve importância, tá certo? É um livro, mas ele não é um livro sagrado. Ele não é um livro perpétuo, certo? E a gente precisa colocar o livro... Não. A Bíblia é a palavra de Deus na terra. É a boca de Deus falando conosco. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas as palavras de Deus contidas nesse livro, elas não passarão.
É sim um livro inspirado por Deus, é um livro inerrante, por mais que muitos aí não aceitem, tá? E isso é normal, tá? É democrático, cada um tem direito à sua opinião, cada um tem direito de defender aquilo que acredita. Eles defendem aquilo que eles acreditam, que é o ateísmo. Nós defendemos aquilo que nós acreditamos, que é o teísmo. Nós cremos que existe um Deus soberano e esse Deus é o Deus da Bíblia, é o Deus Jeová, tá? Mas isso aí é democrático, cada um pode defender aquilo que bem acredita. Dá uma olhada aí. Livro na idade dele, no contexto histórico, gramatical dele. Escrito para quem e para onde, com qual finalidade. Isso é exegese básica, hermenêutica básica que a gente precisa ter. Então, o livro não significa nada em pleno século XXI, em pleno 5G. Meus queridos irmãos, você que chegou até esse momento aqui desse vídeo, chegou até o final, eu quero pedir para você encarecidamente, se você ainda não fez, deixa o seu like aí e se inscreve aqui no nosso canal para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Que Deus possa abençoar sua vida, sua casa e sua família em nome de Jesus.